Boa noite. Vamos verificar se está tudo ok por aqui. A princípio, sim. Eu sempre coloco essa estrelinha, gente. Sem querer. E agora não sai mais. Ai. Muito bem. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula ao vivo. E para quem não me conhece, para quem é novo aqui no meu Instagram, para quem está vendo o meu conteúdo pela primeira vez, eu sou Nicole Farache, sou professora e bailarina de dança do ventre e costumo compartilhar aqui no meu Instagram conteúdos que eu considero relevantes, que eu considero que irão contribuir de alguma forma para o crescimento, para a evolução das bailarinas de dança do ventre, baseados na minha experiência, baseados na minha carreira profissional. Então eu estou sempre trazendo algum tema que eu considero importante e que também eu recebo através de dúvidas, através de questionamentos, através de feedbacks, né, de vocês. Eu sempre trago aqui o que eu venho coletando de informação de vocês também, aliado com aquilo que eu acredito, certo? O tema da nossa live de hoje é destravando o seu improviso, tá? E antes de eu começar, e até enquanto o pessoal vai chegando, o Instagram vai notificando, né, que nós estamos ao vivo, eu vou fazer um alinhamento de expectativas com vocês, até porque a minha intenção é que esse conteúdo fique gravado para que mais e mais pessoas possam assistir a esses vídeos e que possa ajudar mais e mais pessoas. Então, por isso, podem compartilhar sempre, fiquem bem à vontade, tá? Então, nós vamos fazer um alinhamento de expectativas para a gente entender mais ou menos sobre o que eu vou falar e para você ver se é interessante para você realmente participar dessa live aqui. Então, é o seguinte, hoje eu vou ensinar para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre os ingredientes de um bom improviso, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses pontos, assim, que são importantes para que aconteça um improviso de qualidade. Eu vou ensinar os primeiros passos de um improviso consciente. Então, quem nunca improvisou, quem gostaria de começar a desenvolver essa habilidade, que requer uma série de competências, é claro, e se você é iniciante, eu vejo que tem algumas pessoas que estão começando e aí por se interessarem bastante por esse assunto querem aprender mais. E sim, você pode aprender a improvisar já no nível iniciante, já nos primeiros contatos com a dança, por que não, tá? Também eu vou ensinar um exercício prático para você começar já a colocar o improviso com aquilo que você sabe, com as competências que você domina. E vou ensinar algumas progressões para quem já improvisa, já dançou algumas vezes de improviso, já, né, realiza essa prática nos seus treinos e quer subir de nível, né, quer dar um passo a mais. E também vou falar, junto com todo esse conteúdo, alguns benefícios de saber improvisar. O porquê que eu defendo tanto essa coisa do improviso, né? Várias vezes, se vocês acompanham meus conteúdos, vocês já vão ter observado que em vários momentos eu falo sobre ele, inclusive na última live que teve essa semana, na live anterior eu falei sobre isso, tá? E para quem quer essa aula, né? Voltou. Vamos retomando. Para quem é essa aula? Para bailarinas de dança do ventre, de todos os níveis de conhecimento, então desde o iniciante até o mais avançado ou profissional, enfim. Para quem já tentou improvisar e se sentiu repetitiva, sentiu que teve um branco, parece que esqueceu de todos os movimentos lá na hora, não está conseguindo fazer a mecânica do improviso acontecer, não sabe o que está acontecendo,
né? Já sabe dançar, já tem um repertório de movimentos, mas quando chega lá na hora de improvisar, a coisa fica complicada. Então, esse conteúdo é para você. E para quem gostaria de aprender o meu método de estruturar uma música e criar o improviso em cima dessa música, ou seja, coreografar instantaneamente, tá bem? Só que quem me acompanha sabe que eu defendo o improviso consciente, tá? O improviso, para mim, Nicole, não é dançar de qualquer jeito, colocar uma música aleatória e fazer movimentos aleatórios. Não, até porque a nossa dança, a dança do ventre, ela tem um código, tá? Esse código nos diz que nós precisamos traduzir os instrumentos, a música, em formato de movimento. Então, esse é o papel da bailarina de dança do ventre, tá? E é muito bom que fique claro para você isso desde o início, tá? Talvez você pode ter pensado, tipo, eu já sabia, mas eu não tinha pensado por esse lado. E é realmente isso, tá? É uma arte. Se tratando de uma arte, até tem muita polêmica em cima disso. Se tratando de uma arte, a gente tem liberdade para criar, para ter a nossa própria identidade, para ter a nossa autonomia dentro da dança, mas a gente respeita algumas bases que são referência e que caracterizam essa dança como dança do ventre. Então é sempre muito importante a gente ter isso em mente, porque existem milhares de modalidades, de tipos de danças diferentes. E cada dança tem as suas particularidades, tem as suas características, além da música. Porque, por exemplo, se você for pensar assim, eu posso colocar uma música árabe e tentar colocar movimentos de uma outra dança, por exemplo. Posso dançar utilizando movimentos de uma outra dança. E eu posso usar a música árabe, mas vai ser dança do ventre? Não vai ser dança do ventre, porque eu estou fazendo outros movimentos que não fazem parte do código da dança do ventre, que caracteriza essa dança como a dança do ventre. Vocês conseguem me compreender? Então, a gente tem liberdade. Por exemplo, se a gente for pegar um movimento específico, tá? Um básico egípcio, o nome já diz, básico. Todo mundo que começa desde o primeiro dia de aula até quando já é profissional e tá dançando lá, ou quando já tem anos de dança, sabe o que é um básico egípcio. Existem várias formas de executar o básico egípcio. Existem variações do básico egípcio. E existem básicos que algumas bailarinas fazem e outras não, tá? Isso acaba sendo por opção delas. Antigamente, até hoje, vem se criando variações de movimentos novas, né? Mas antigamente, na era de ouro da dança do ventre, a gente observava muito no cinema que algumas bailarinas utilizavam algum movimento de base, tipo, como o shimmy, né? O básico egípcio, o 8 mai, o camelo, e cada uma fazia de uma forma diferente, em épocas diferentes, em contextos diferentes, mas ele seguia o mesmo código. Então a gente não pode esquecer disso. A gente tem liberdade para criar, a gente tem autonomia, mas a gente precisa respeitar o código da dança do ventre, tá? É muito importante a gente ter consciência disso. Por isso é que a gente não deve, e eu reforço muito isso, simplesmente dançar de maneira aleatória. Uma coisa é, de repente, você está lá em um local, em uma festa com amigos e você fala que você dança do ventre, surge o assunto lá, e aí as pessoas dizem assim, dança um pouquinho pra mim? Quem nunca passou por isso? Gente, eu 1 milhão de vezes na vida cansei de fazer pocket show, né, para as pessoas, porque daí, principalmente quando a gente tá no início, a gente fica mega empolgada, assim, né, ai, claro, sim, né, aí a gente não escolheu a música, a pessoa coloca lá
no aplicativo de músicas e tal, e coloca uma música aleatória lá, você não lembra nenhum nome no momento, e aí você começa a dançar. Tudo bem, tá? Não vai ser condenada porque fez isso. Agora, você se preparar para uma apresentação, aonde vai ter um público te esperando, vai ter um público te assistindo, né? E você simplesmente escolher uma música aleatória e colocar qualquer movimento lá, a não ser que você tenha uma habilidade, vamos dizer assim, muito né? Vai ser complicado de você conseguir fazer uma boa apresentação. Às vezes rola, porque a gente tem esse improviso muito aguçado, né? Muito consciente na nossa bailarina. Então a gente consegue fazer isso de uma forma mais elaborada. Mas é muito importante ter isso em mente. E a gente tem como se preparar para isso. A gente tem como se preparar para improvisar. E algumas coisas eu vou ensinar hoje aqui para vocês, tá? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido falar sobre isso? Vocês acham que isso vai trazer uma contribuição para vocês como um crescimento como bailarina? Falem para mim, vão comentando, tá? E antes de eu começar, para quem tá ao vivo aqui comigo e também depois quem assistir a gravação, que se não der nenhum probleminha aqui, por isso que eu falo que é bom sempre assistir ao vivo, porque vocês viram que antes teve uma queda na conexão, né? Às vezes dá queda e a live vai embora, eu tenho que abrir outra e perde, sei lá, 5, 10 minutos da live, aí já fica as coisas assim meio sem pé nem cabeça, então por isso que é bom estar aqui. Aí eu quero que vocês me escrevam, digitem aqui no chat, de 0 a 10, qual é a sua experiência com o improviso? Você se considera 0 é muito distante de improvisar, você nunca tentou, você, né, nunca teve essa experiência, e no 10 você já fez isso por várias vezes, você já tem uma larga escala de experiência. Então, digita aqui para mim o númerozinho, tanto no quem tá ao vivo quanto quem tá depois, porque eu sempre volto para dar uma olhadinha como que tá as minhas enquetes. E aí a gente começa propriamente com o conteúdo da live, tá? Vou tomar uma aguinha. Que a água é vida, né, gente? Ingredientes de um bom improviso, tá? Seguinte, primeira coisa, eu já dei uma pista quando eu falei ali que a gente precisa ter consciência daquele improviso. É você conhecer a música que você vai dançar. Tá? Esse é o primeiro ponto, é um ingrediente fundamental para ter um improviso bem sucedido. Você conhecer muito bem, mas eu digo assim, muito bem, do tipo assim, ó, aquela música você consegue cantarolar na sua cabeça. Sabe aquelas músicas chiclete que às vezes a gente não quer? Aquelas músicas que repetem várias vezes e daí a gente acaba gravando na nossa cabeça e elas ficam ali. A música que vocês vão dançar de improviso, ela tem que ficar que nem uma música chiclete na cabeça de vocês. Vocês têm que conseguir cantar ela, cantarolar, né? Cantarolar a melodia ali dela para que vocês consigam executar um bom improviso em cima. E principalmente gostar da música que vocês vão dançar. Porque eu recomendo isso tanto para o improviso quanto para a coreografia, tá? Que são as duas formas assim que eu conheço de se apresentar. Mas no improviso, como a gente vai deixar fluir muito mais aquela energia do momento, aquela emoção do momento, aquela coisa instantânea. Se você não gostar da música, vai ser muito mais difícil disso acontecer. Tá? Então, por isso que esse é um ponto primordial, um ingrediente fundamental para um bom improviso. Depois, a gente tem que conseguir entender, interpretar a música, que nem quando a gente interpreta um texto, tá? Vamos pensar assim, a gente está interpretando um texto. Todo mundo fala que a interpretação é muito individual, né? O autor, ele tá querendo dizer alguma coisa com aquele texto. Algumas pessoas entendem de uma forma e outras, por causa da experiência delas, da vivência delas ou até do momento delas, elas interpretam de outra forma.
mas tem alguma coisa que aquele autor do texto está querendo passar e que aquela música está querendo passar. Quando a gente fala árabe ou quando a gente entende algumas palavras árabes, a gente consegue até ter uma noção, principalmente se a música é cantada. Mas existem muitas músicas árabes que não são cantadas. E mesmo assim elas expressam um sentimento, uma emoção que são passíveis de interpretação. Concordam comigo? Então, a gente tem que prestar atenção nessa emoção, nesse sentimento que a música está passando. E eu falei isso porque muita gente diz assim: ah, mas eu não sei o que está falando. Eu não tenho como fazer isso porque eu não sei o que a música está falando, eu não falo árabe. Aí é o que eu disse. E nas músicas que não tem cantor, né? Que não tem voz, que é só ritmo, melodia, enfim. E aí, ela não tem sentimento, ela não tem emoção? Né? Ela tem sim, então a gente sente, é uma coisa instintiva que a música tá passando para nós, tá? Então é muito importante fazer esse raciocínio. Ela é uma música alegre? Ela é uma música melancólica? Ela é uma música agitada, tá? E dando uma dica assim sobre o conteúdo das músicas, o que as músicas geralmente querem dizer, né, na sua tradução, quase todas as músicas árabes, eu diria assim que, vamos botar um 90%, porque pode acontecer, né, que tenha algumas outras aí, falam de amor. Amores bem-sucedidos, amores mal-sucedidos, amores não correspondidos, algo do tipo. É muito difícil que numa música pop árabe, numa música clássica árabe, vá se falar alguma besteira, alguma coisa nesse sentido. Nos shabs, né, que são músicas de folclore egípcio, dentre outros folclores aí, são músicas que contam mais sobre a vida cotidiana, tá? Então, fala através de gírias, uma linguagem mais popular e falando da vida cotidiana deles, tá? Mas só para vocês entenderem um pouco com relação a isso. Então vai estar falando de amor, amor feliz, amor triste, amor, né, que casou e teve filhos e viveram felizes para sempre, como só amou e ficou naquele amor platônico, tá? Geralmente é nesse sentido. Depois, treinar a execução dos movimentos e criar um repertório de movimentos. O que acontece? Quando a gente está começando na dança do ventre, a gente vai aprendendo uma série de movimentos, a gente aprende lá os movimentos fluidos, né, ou ondulatórios, aprende os movimentos tremidos, aprende os movimentos precisos ou marcações, acentos, enfim. A gente vai aprendendo todos esses movimentos, as ligações entre eles, os deslocamentos, toda essa coisa. E aí a gente vai guardando isso no nosso cérebro, né? A gente vai criando um repertório motor de movimentos de dança do ventre. Assim como a gente, quando é bebezinho, aprende a movimentar os braços e as pernas, depois se rola, depois engatinha, depois anda, né? E a gente cria um repertório motor e a gente não precisa mais ficar pensando como é que caminha mesmo, né? A gente já caminha. Claro que depois a gente vai, ainda ao longo da vida, se a gente fosse fazer uma análise, né? Agora falando como profissional de educação física quase formada, a gente ainda teria que fazer uma análise da marcha para ver, porque muitas vezes a gente tem compensações e desvios na nossa marcha, né? Que é a nossa caminhada. E isso acontece na dança do ventre também. Não é porque você aprendeu os movimentos, você já passou pelo iniciante, pelo intermediário, pelo avançado, você já é profissional ou você tem, sei lá, 10 anos de dança, que você não precisa mais fazer uma limpeza de movimentos, reestruturar esses movimentos. Então, assim, a gente aprende todos esses movimentos. Agora, eles fazerem parte do nosso repertório motor de movimentos de dança do ventre é outra coisa. Por quê? Esse repertório de movimentos, ele tá muito relacionado com a nossa memória, tá? A nossa memória de movimentos. E é esse repertório
que você vai acessar quando você estiver improvisando, tá? São movimentos que você já sabe executar, são movimentos que você não precisa pensar para fazer eles, assim como caminhar. Lembra sempre do caminhar, a gente não fica pensando, agora eu vou subir a perna, agora eu vou descer a perna, agora eu vou dar um passo, tá? A gente faz isso automaticamente, tá? E esses movimentos que vão fazer parte do repertório de movimentos, eles também vão acontecer de forma automática. Veja bem, não significa, como eu falei anteriormente, que você volta e meia não tenha que voltar, limpar movimentos, né? Verificar o que tá certo, o que tá errado, aprimorar. Sempre a gente precisa fazer isso. Eu amo dar aula de básico por causa disso, tá? Eu danço dança do ventre há 20 anos e eu adoro dar aula de básico porque justamente eu acabo sempre evoluindo alguma coisa a mais em algum movimento, porque ensinando as minhas alunas eu me obrigo a fazer aquele movimento pensado e aí a gente corrige muitas coisas que às vezes a gente vai desenvolvendo vícios ao longo da nossa trajetória, tá? Então assim, esse repertório de movimentos está muito relacionado com a memória e está muito relacionado com o nosso gosto pessoal. Se tem alguns movimentos que você não gosta, é difícil que eles entrem no seu repertório motor, tá? Às vezes vai ter movimentos que você ama, mas não sabe executar. E aí, se eles virem na sua mente lá no momento do improviso, eles podem te atrapalhar. Então, você precisa treinar bem esses movimentos, tá? Com uma execução boa desses movimentos para poder acrescentar no repertório, para poder usar eles efetivamente na dança instantânea, tá? E então eu recomendo que você utilize na sua dança de improviso somente movimentos que estejam internalizados na sua bailarina, tá? Eu sempre falo essa frase, movimentos que estejam internalizados na sua bailarina, porque aí você vai improvisar com mais segurança. Se algo acontecer, se você perder o ritmo, isso pode te desestabilizar, então usa o que você tem segurança, né? E se você quer introduzir um movimento novo no seu show, na sua apresentação, na sua dança, enfim, treina ele, limpa ele, né? Deixa ele bem internalizado, bem consciente, porque aí é mais garantido que as coisas vão acontecer de uma forma bonita e você vai passar aquilo que você está querendo passar. Também usar o seu conhecimento instintivo, a sua criatividade e o seu estilo próprio, aquilo que eu falei. Nós não podemos esquecer que a dança do ventre é uma arte e a arte nos permite criar. Então você tem liberdade para criar, desde que você respeite os códigos que caracterizam essa dança como uma dança do ventre, certo? Então não é porque você tá botando uma música árabe e tá fazendo qualquer movimento que você tá dançando dança do ventre. Não, a gente tem uma base, né? A gente tem uma base que se construiu ao longo do tempo. Então a gente precisa sempre ser fiel a isso, mas deixar a nossa criatividade fluir, deixar, né, esse nosso estilo surgir. A gente vai entendendo isso, refletindo aos poucos. Estilo tá muito ligado com o que eu gosto, o que eu não gosto. Quando eu vou assistir uma bailarina, o que mais me encanta na apresentação dela? Qual é a característica em comum que as bailarinas que eu costumo estudar, que eu costumo assistir, acompanhar, elas têm em comum? É muito provável que seja o tipo de coisa que você gosta. E aí você vai colocando isso na sua bailarina também, do seu jeito, né? E criando o seu estilo próprio. E principalmente um dos ingredientes, a cerejinha do bolo do improviso, é você se entregar ao momento, à energia, ao ambiente e se conectar com as pessoas que estão te assistindo. E esse é um grande benefício do improviso, porque quando a gente dança de improviso, a gente não dança pensando na gente, a gente dança pensando nos outros, tá? Essa é uma diferença que eu senti na pele. Talvez você possa ter uma opinião contrária à minha, tá? Nada impede, porque eu não sou a detentora da verdade absoluta. Mas eu sinto isso porque eu já dancei de coreografia, já dancei
de improviso, né? A gente fica quando a gente dança com coreografia, às vezes a gente fica com essa sensação assim de que eu tenho que acertar porque eu fiquei meses trabalhando nessa coreografia, encaixei muito bem os passos, eles estão contados, eu amo aquela sequência e eu quero apresentar essa sequência, né? E aí a gente fica preocupada e acaba que não conecta com as pessoas que estão nos assistindo. O improviso permite que você relaxe mais, porque aí você tem um conhecimento da música, não que você não tenha na coreografia, porque quando você vai coreografar, você tem que ouvir tantas vezes e contar tantas vezes que você acaba desenvolvendo essa musicalidade, né? Mas você não fica preocupado em contar passos, tá? Você se liberta dessa coisa de contar passo e aí você não se perde mais. E se você se perder, você arranja outro movimento que você sabe que vai combinar porque conhece a música e pronto, entendeu? E aí você consegue estabelecer um vínculo maior com quem te assiste e a energia do show fica diferente. Então eu recomendo fortemente que se você dançou até hoje só com coreografia, experimente, treine bastante, organize, esquematize o seu improviso e apresente ele e sinta a diferença, tá? Se entrega para aquele momento. Talvez na primeira vez você ainda vai se sentir um pouco nervosa, mas depois com a experiência tudo, né? É experiência e prática. E aí eu vou passar então para vocês, até aqui tudo certo? Tudo tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Eu vejo que tem gente que entra e sai. Não tem problema nenhum, tá, gente? Esse conteúdo ele fica disponível para vocês, mas tem as suas vantagens de estar aqui comigo ao vivo, tá? Principalmente a chance de perguntar e de se posicionar também. Com relação então aos primeiros passos para um improviso consciente, tá? Primeiro passo, então, escolher a música. A gente escolhe uma música dentro daquelas dicas que eu passei para vocês, uma música que a gente goste, uma música que nos inspire, né, para que nos ajude naquele momento. E eu vou dar uma dica agora, uma dica extra de progressão de música, de nível de dificuldade para o improviso. Então, eu aconselho vocês a começarem, talvez assim, se tá muito difícil mesmo, começa com o ritmo puro. Coloca o mesmo ritmo puro, esse é o mais fácil de todos, com toda certeza, de improvisar, tá? Coloca um ritmo puro, você digita lá no YouTube ou em algum aplicativo de música, ballad, said, digita o nome do ritmo mesmo e improvisa em cima daquele ritmo, tá? Aí não, você já quer dar um passinho a mais, tá? Quer já fazer. Parte para um pop. As músicas pop, geralmente, elas têm 1, 2 ritmos, elas não variam muito, tá? Então, isso facilita um pouco esse processo. Então, na nossa progressão, mais fácil de improvisar, ritmo puro, depois pop, aí o folclore, né? Quem é amante aí do folclore, Halige, a dança com o bastão, né, com a saia, enfim, e outros folclores egípcios, Shabi, dentre outros, geralmente também é um ritmo só, tá? E aí você tem uma liberdade maior para improvisar, fica um pouquinho mais fácil. Depois o tarab, tá? O tarab geralmente ele tem um ritmo específico, tá? Que toca de fundo ali no tarab, ele tem uma estrutura assim mais ou menos semelhante, então eu considero que ele vem depois nesse nível de progressão. Aí vem a dança clássica, tá? A dança clássica é considerada ali um nível médio a avançado do improviso, porque geralmente a música clássica ela muda bastante, tá? Ela altera bastante, tem bastante troca de ritmo, tem pausas. Muitas músicas clássicas são com orquestra, então tem uma diversidade maior de instrumentos, tá? São mais instrumentos para você interpretar.
Então, pode ser que dificulte um pouco. E depois, então, o solo tabla. O solo tabla, ele fica até não sei se talvez para algumas pessoas a dança clássica até não vai ser mais difícil que o solo tabla. Depende muito da sua experiência, depende muito do que você pratica mais, do que você ouve mais. Então isso também é muito subjetivo e muito relativo, tá? Mas eu tô falando assim mais ou menos para você ter uma noção, porque às vezes você vai querer começar a improvisar já com uma música clássica, talvez você vá sentir mais dificuldade, tá? E o solo tabla, então, por ele ser só ritmo, né? Por ele ser só percussão, talvez facilite um pouco mais a questão da leitura, tá? Então, pode ser que para você a música clássica seja o mais difícil e o solo tabla venha um pouquinho antes. Então, lembrando, ritmo puro, pop, folclore, tarab, clássica, solo tabla ou solo tabla e clássica, tá? Então, se você tá começando, começa lá com o ritmo, depois vai subindo e vai progredindo. Passo 2, então. Ouvir essa música que você escolheu por diversas vezes, a não ser que seja ritmo, né? Você já vai saber as frases, você já vai conseguir cantarolar as frases, então vai ficar um pouquinho mais fácil. Se for uma música, então ouvi-la diversas vezes. No início a gente tem que ouvir bem mais. Eu fiz uma coreografia de improviso, até falei que soava engraçado isso, mas eu fiz uma coreografia de improviso para a aula que a gente teve na terça-feira e eu demorei 5 minutos para montar a estrutura. E eu ouvi, era uma música que mais ou menos eu já conhecia, mas eu não sabia ela em todos os detalhes. Mas com a experiência, com a prática, a gente vai desenvolvendo assim uma habilidade maior, tá? Então tudo com experiência fica mais fácil. Aí vai diminuindo o tempo, vai diminuindo as vezes que você vai ter que ouvir, tá? E aí a gente presta atenção em todos os detalhes, em todos os elementos, no ritmo. Não necessariamente que você precisa saber o nome do ritmo, tá? Mas que você consiga identificar as frases desse ritmo, a melodia. Aí a gente vai pensar, tipo, os instrumentos que tem, né? Os instrumentos que estão ali, quais são as características desses instrumentos, o que está aparecendo ali, tá? E aí eu tenho um método, no passo 3, eu vou falar para vocês um método que eu tenho de atribuir números para cada frase musical. Eu expliquei isso na terça, expliquei isso na live de como criar a sua primeira coreografia solo, porque eu uso esse método tanto para coreografar quanto para improvisar, tá? Se é uma música que eu já conheço muito bem, eu não preciso fazer isso. Mas se é uma música que eu conheço assim mais ou menos, eu faço isso porque isso me otimiza mais o tempo, tá? Como que é esse atribuir números para cada frase? Eu vou escutando a música e aí, por exemplo, assim, começou a música, eu escutei a primeira frase, coloco o número 1. Aí a música muda, né? Uma outra frase, são outros instrumentos, a música mudou. Eu boto o número 2. Aí, a música, depois desse número 2, a música muda um pouquinho, tá? É um detalhe, ao invés de ser um acordeon, entra, sei lá, um violino, mas a fluidez ali, o sentido que a música tá tocando é o mesmo, não mudou muita coisa. Aí eu ponho 2.1, tá? E aí se continuar igual, entrar um terceiro instrumento e a música ficou mais ou menos parecida, ou o que mudou foi que o cantor começou a cantar em cima daquela melodia, eu boto 2.3. Aí quando a música muda completamente de novo, entra outra frase, eu boto o 3, tá? E aí, lá pelas tantas, a música repetiu de novo o número 1, aí eu boto o número 1. Então eu desenho toda aquela música, né? Eu atribuo números para cada frase musical. E aí, do ladinho de cada frase musical, eu coloco
eu escrevo, ou eu desenho, ou eu coloco alguma coisa que me remeta, que me faça entender que aquele número corresponde a tal momento da música. Então vamos supor assim, o número 1 é a introdução, tá? Então eu já sei que a música começa com uma introduçãozinha. O número 3 é um arba, né? Que é aquele momento especial, aquele arranjo especial, que é uma frase de 4 tempos. Então coloco lá que é um arba. Aqui entra a voz. Aqui é backing vocal. Coloco alguma característica. Aqui tem um canum. Coloco alguma característica do lado do númerozinho para mim saber do que se trata. Ou se é refrão, né? Se é o refrão da música. E aí eu vou fazendo assim, tá? E depois que eu coloquei, então eu coloco o número para cada frase, eu coloco a característica de cada frase e eu coloco os movimentos que combinam com cada frase, tá? Então, tipo assim, e aqui combina mais ondulatório, aqui combina mais, tem uma marcação, aqui tem uma pausa. Então, eu vou colocando isso numa folha mesmo, escrevendo, tá? E aí, então, eu faço escolha de 4 ou 8 movimentos, né, que eu gostaria de usar. Geralmente, eu não coloco o movimento em si, a não ser que eu tenha que passar isso para alguém, tá? Eu coloco mesmo, tipo, ondulatório, movimento tremido, alguma coisa que me lembre. E aí, conforme vai tocando a música, eu vou sentindo que movimento que eu quero usar. Que movimento que eu quero representar aquele som ali, tá? E aí, então esse era o passo 4, né? O passo 3 era atribuir números para cada frase musical. O passo 4 era escrever ou desenhar do lado de cada frase uma característica que te lembre o que aquela parte está falando, né? Tá pedindo. E aí, depois você escolhe de 4 a 8 movimentos que combinem com cada frase. Então, você pode escolher o movimento ou a qualidade de movimento, vamos supor, né? E o 6º passo é você soltar a música e ir encaixando cada movimento em cada frase sem parar a música, tá? Então, você fez essa combinação. Você, pensa comigo, você escutou várias vezes, você atribuiu os números, você anotou tudo lá no caderninho, tá? Você colocou as características de cada frase musical. Aqui tem uma pausa e colocou, sei lá, um risco para você saber que tem uma pausa. E aí você atribuiu os movimentos que você acha que se encaixam adequadamente ali. Você pode escolher 4 movimentos, tá? Por exemplo, se é uma música que tem marcação, você escolhe uma batida precisa, uma batida lateral. Se é uma frase musical que tem que passa uma ideia de movimentos mais fluidos, você usa, sei lá, um 8 maia, né? Se passa uma ideia de tremido, de movimento vibratório, você usa um shimmy. E aí com 4 movimentos, você consegue dançar uma música inteira, tá? E aí você pode escolher 4 a 8 movimentos. Se for tranquilo para você 4 a 8 de lembrar, coloca mais. Vai colocando desafios, né? Primeiro tenta dançar toda a música só com 4. Depois acrescenta mais um e dança com mais um, tá? E vai fazendo essas adições. E no passo 6, então, que eu disse, você solta a música e vai dançando sem parar, porque essa é a ideia, tá? Se você parar toda vez que você não lembrou de um movimento, você não vai estimular aquela memória, aquele repertório para que ele venha instantaneamente. Isso é uma habilidade, tá? E a gente vai adquirindo com o tempo e com a prática. Então, você tem que dar chance para você ter que escolher ali na hora, tá? Então, é muito importante que você não pare a música. Deixa rolar. Não lembrou do outro movimento? Continua fazendo aquele. Não lembrou daquele que tu colocou, mas lembrou de outro que vai encaixar bem? Coloca outro. Ótimo, perfeito, tá? Então, esses são os 6 passos para você iniciar o improviso, tá? Conseguiram entender bem todos os passos?
Ficou claro? Eu esqueci de falar que era para pegar um caderninho, mas sempre que eu tô sentadinha aqui para falar com vocês, é sempre bom ter um caderninho, porque depois a gente esquece, tá? E aí tem as progressões, então isso é para quem tá começando, né? Aí a gente tem as progressões. Como eu posso fazer para dar um passo a mais, para evoluir? Já coloca lá como meta, tá? Escolher músicas então com mais trocas, então a gente vai seguindo aquela progressão que eu passei para vocês, tá? Então de repente começou com um pop, com um folclore, coloca uma clássica agora, né? Faz os testes, coloca um solo tabla e vai testando, tá? Definir movimentos para as finalizações de frases, isso é muito importante. Sempre que uma música vai fazer uma troca, tá? A música ela tem um sentido, ela encaminha para um sentido. A frase musical ela tem um início e um fim e a gente consegue sentir isso, tá? Então quando a gente quer fazer uma dança mais vamos dizer assim, uma dança mais detalhada, né? Uma dança mais completa. Não sei se seria essa palavra mais adequada, completa. Mas a gente quer adicionar alguns ingredientes a mais aí na nossa dança. A gente faz uma finalização de frase. Vou dar um exemplo. Tô fazendo lá um básico. Fiz um básico, né? Iniciei a frase fazendo um básico, daí passei, sei lá, para uma batida lateral e daí a frase vai finalizando para trocar totalmente para outra frase. Aí ela tem uma marcação ou ela tem um encaminhamento final, enfim. Aí eu posso fazer uma jogada de cabelo, um giro de cabeça, um giro rápido, tá? Um giro rápido no lugar. Algum movimento que indique que que eu fechei essa frase para ir para a próxima, tá? Então, isso é um elemento que traz um ingrediente a mais para a dança, tá? Não necessariamente que sempre você precisa fazer isso, mas tem algumas músicas árabes que fecham a frase com um ponto. Eu já falei aqui na live de leitura musical que a música árabe tem uma característica de pergunta e resposta. Então, às vezes o solista, que é um instrumento solista, pergunta e a orquestra responde, nas clássicas, por exemplo. Às vezes a orquestra pergunta e o solista responde, tá? E às vezes entre essa pergunta e resposta tem pontos, tá? Como se fosse num texto mesmo. Então pensa numa frase, tem um ponto. Aquele ponto a gente marca. É uma conexão da frase, é uma finalização, é uma conexão. Então às vezes fazer um giro, fazer uma jogada de cabeça, tá? Mas não usa sempre o mesmo, tá? Dica da Nicole, não usa sempre o mesmo, porque senão fica cansativo. Fica aquela coisa assim, toda hora, pá, cabeça, tá? Então tenha bom senso com relação a isso. É bom que você estabeleça várias finalizações de frase para você ir alternando, para não ficar aquela coisa chata, tá? E aí, uma outra progressão também no seu improviso pode ser utilizar variações de um determinado movimento. Então, eu dei um exemplo na prática muito clássico disso na terça-feira, onde eu ensinei uma coreografia com movimentos muito básicos para quem estava começando. Aí eu expliquei como eu criei aquela coreografia de improviso, tá? Mostrei os numerozinhos, então quem quer saber mais detalhes sobre isso, corre lá na live de terça-feira que tá no IGTV. E no YouTube e no Facebook, tá? Por tudo, tá? E aí eu perdi. E aí eu mostrei que eu estava seguindo uma linha de movimentos, eu escolhi 8 movimentos para dançar aquela música, mas na hora que eu estava dançando, eu sentia que eu poderia colocar, por exemplo, um tremido, poderia colocar uma marcação, poderia fazer ele mais fluido aqui, um pouquinho mais marcado ali. E aí a gente vai colocando as qualidades de movimento e fazendo variações daquele mesmo movimento. Então, se você está improvisando, tá?
a voz tá indo. Se você tá improvisando e você lembrou de uma batida lateral, achou que combina a batida lateral, tá? De repente você faz ela mais fluida na hora que, sei lá, a música tá sendo cantada e não tá tão marcada, e aí quando entrar só percussão, você faz a mesma batida, só que de forma acentuada, tá? Então isso vai fazendo com que a gente faça uma dança assim mais criativa, muda um pouquinho, né? Muda a característica principal ali, mas a gente usa uma base de um movimento que a gente se lembrou naquele momento, que veio naquele momento por combinar, pra gente achar que combina e tal. Então a gente vai explorando diversas versões, diversas variações de cada movimento, e isso vai enriquecendo a dança, tá? Então essas são 3 dicas de progressão para quem já tem uma experiência, já tentou improvisar e já tá um pouquinho mais avançada com isso, tá? Então vamos relembrar. Escolher músicas com mais trocas, né? Músicas mais complexas, com pausas, enfim. Definir movimentos para as finalizações e utilizar variações de determinado movimento, incrementando mais a dança. Então, já estamos nos encaminhamentos finais da nossa live. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído para destravar o improviso de vocês. Talvez muitas coisas vocês já tenham ouvido anteriormente, até já tenham ouvido eu mesma falar anteriormente, mas às vezes é alguma coisinha, algum elemento chave que a gente acaba conectando e aí a gente acaba desenvolvendo mais o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, tá? Então, espero que realmente seja de grande ajuda para vocês. Me ajuda a fazer isso, tá? E, inclusive, eu recorri a isso para essa semana, né? Por isso que eu quis fazer a live hoje, para fazer uma coreografia de improviso, enfim, para dançar de improviso, mas era uma dança que eu tinha que ensinar para outras pessoas, né? Tava ensinando na live, então eu precisava pré-programar ela. Então, eu recorri a esse método de atribuir números para as frases, características e movimentos. Isso facilita bastante, tanto para coreografar quanto para improvisar. Então, quem quiser saber mais disso, corre pro vídeo lá. Eu vou ficar muitíssimo feliz de saber que vocês aplicaram o que eu ensinei e que depois vocês venham me contar como foi a experiência, tá? Então, sempre que quiserem, comentem depois, voltem no mesmo vídeo da live, escrevam ou me mandam um direct, que sempre que eu posso, eu vou lá, olho com muito carinho, respondo, anoto para trazer mais conteúdo e para alinhar mais os meus conteúdos de acordo com as necessidades, de acordo com as dúvidas de vocês. Então, isso é muito importante para mim, tá? Sempre que vocês puderem, se vocês puderem, eu ajudo vocês com aquilo que eu sei, com a minha experiência. Se vocês puderem me ajudar a conhecer um pouquinho mais de vocês, eu fico muito feliz, tá bem? E eu quero lembrar, para finalizar, que eu não sou detentora da verdade. Eu não estou dizendo que este é a única forma, é o único caminho de destravar o seu improviso, mas é a forma com que eu costumo fazer isso, tá? É o meu método, é como eu consegui desenvolver essa habilidade. E se isso faz sentido para você, use, abuse, ensine para suas alunas, tá? E se não fizer, tudo bem, não tem problema também. Talvez você possa dar uma dica, né, deixar um comentário dizendo, eu costumo fazer dessa forma e também funciona, porque existem várias formas de fazer isso, certo? Então, jamais quero passar uma mensagem de que eu seja a dona da verdade, que é só assim que se improvisa, tá? Apesar da minha vasta experiência nesse assunto, eu acredito que existem N formas, tá? E talvez eu ainda vá descobrir futuramente formas ainda melhores de se iniciar o improviso e desenvolver essa habilidade de improvisar, tá bem? Então, agradeço muito de coração. Se você gostou, por favor, aperta nos coraçõezinhos,
comenta, manda mensagem, compartilha com uma bela amiga, uma colega sua de dança do ventre, tá? Que eu fico muito feliz. Isso é muito importante para mim, porque às vezes é muito difícil pra gente estar desse lado aqui, só falando, né? Falando, dando aula e tal, e como a gente não tá vendo vocês, é diferente da sala de aula, a gente não tá vendo vocês, a gente não sabe. Se vocês não comentarem, não curtirem, não compartilharem, a gente não sabe se isso tá fazendo sentido, se vocês estão gostando. Então isso é muito importante, tá bem? Um super beijo para vocês. Sabah Nur, tá? Boa noite e até o nosso próximo encontro. Beijinhos!